E aí, hoje a gente vai dar uma olhada bem de perto numa oferta de curso online que tem chamado a atenção por aí. Um curso de formação em psicanálise. A proposta parece ótima, mas o que será que tem por trás disso? Bora investigar juntos? A chamada é essa aí, ó. Curso de formação em psicanálise clínica. Bem direto ao ponto, né? Para quem tem um sonho de atuar na área, de se tornar terapeuta, isso soa como uma chance de ouro. Uma formação completa na palma da mão. E aí vem a parte que chama ainda mais a atenção, o preço. Olha isso, de R$ 1.500 por R$ 700. Convenhamos, é um valor bem, mas bem baixo mesmo para uma formação que se diz tão completa, não é? Então vamos começar a nossa análise por aí, por essa promessa inicial que parece tão boa. O que será que uma pessoa realmente recebe com esse investimento? À primeira vista, parece um negócio da China, uma super oportunidade. Só que aí é que entra a pergunta de $1 milhão, aquela que todo mundo deveria se fazer antes de clicar em comprar. Tá, mas e o status oficial dessa qualificação? Isso é tipo uma faculdade? Uma pós-graduação? A resposta para isso muda tudo. E a resposta, acredite, está lá na própria descrição do curso bem direta. Não reconhecido pelo MEC. Epa, esse é um ponto-chave. Quer dizer que mesmo com o nome de formação, ele não é um curso de nível superior, sabe? Não é uma graduação, nem uma pós com aquele diploma oficial, acadêmico. Então, legalmente falando, o que ele é? Ele se encaixa numa categoria chamada curso livre. E o que é isso, afinal? Bom, é um tipo de curso mais informal, focado em qualificação profissional. O ponto é que ele não precisa de uma escolaridade específica para entrar e, o mais importante, não tem a regulamentação do MEC por trás. Essa parte é super importante para a gente entender a diferença. Uma coisa é ter o reconhecimento do MEC. Isso dá um diploma oficial, um grau acadêmico com todo o peso do governo por trás. Outra coisa, bem diferente, é ter amparo legal. O curso pode existir, a lei permite que ele seja oferecido como curso livre. Mas veja bem, ter permissão para existir não é a mesma coisa que ter reconhecimento acadêmico. São dois mundos diferentes. E aqui a coisa fica ainda mais curiosa. Porque, se por um lado a formação não é reconhecida pelo MEC, a profissão de psicanalista é, sim, ela consta lá na Classificação Brasileira de Ocupações, a CBO. Isso cria uma situação meio cinzenta, né? A ocupação existe oficialmente, mas o caminho para chegar nela não tem a mesma regulamentação de um curso superior. Ok, então vamos em frente. Deixando a parte legal de lado por um instante, como é que o curso diz que vai ensinar psicanálise? A base da proposta deles é algo bem clássico na área, conhecido como os 3 pilares da formação psicanalítica. E tá aí a estrutura que eles prometem, o famoso tripé psicanalítico. A ideia é que a formação se apoie nessas 3 pernas. A primeira é a teoria e a técnica, o estudo em si. A segunda, a análise pessoal, ou seja, quem estuda precisa fazer a própria terapia. E a terceira é a supervisão, que é quando alguém mais experiente acompanha os primeiros atendimentos. E os objetivos que eles listam, olha, são bem ambiciosos. A promessa é que, no final, a pessoa vai dominar o método psicanalítico, vai saber lidar com pacientes, vai entender as principais escolas, desenvolver capacidade de pesquisa e, de quebra, ainda ter uma base de filosofia e linguística. Uau, é bastante coisa. Beleza, agora, e o conteúdo em si? O que se estuda? A carga horária que eles divulgam é gigante. Então vamos dar uma espiada no que tem dentro desse pacote todo. E os números são de cair o queixo. São 50 matérias, somando 3.000 horas. Gente, só para ter uma noção, isso é carga horária de muita faculdade por aí. A grande pergunta é, como eles conseguem entregar tudo isso, né? Mas é quando a gente olha a lista de matérias que a coisa fica interessante. Porque, assim, tem os clássicos, claro, Freud, Lacan, mas aí a lista começa a ficar bem eclética. Tem neuroanatomia, ok, mas de repente aparece parapsicologia, psicanálise quântica, teoterapia. É uma mistura bem diferente que faz a gente se perguntar qual é o foco teórico do curso, qual a profundidade de cada um desses assuntos. Bom, e para fechar, vamos ver a parte prática. Quem pode fazer esse curso? E o que a pessoa recebe no final de tudo? Para entrar, o requisito é um só, ter o ensino médio completo. Simples assim. O que, de novo, reforça aquela ideia do curso livre, que não precisa de faculdade antes, por exemplo. E quando termina o curso, bom, aí tem 2 opções de diploma. A versão digital sai de graça e chega em uns 15 dias. Agora, se a pessoa quiser o papel na parede, a versão impressa, aí tem um custo de quase R$ 80 e demora um pouco mais para chegar, de 30 a 45 dias. E depois de olhar tudo isso,
a gente fica com uma pergunta no ar, né? Uma pergunta bem importante para se pensar. Se a formação é legal, mas não tem reconhecimento acadêmico, e a profissão existe oficialmente, mas não tem uma fiscalização como a dos médicos ou psicólogos, o que no fim das contas significa ser psicanalista hoje no Brasil? Fica a reflexão sobre as garantias não só para quem se forma, mas principalmente para quem busca atendimento. É um convite para a gente pensar nos limites e nas responsabilidades dessa prática.